E aí pessoal, como vocês viram na descrição do vídeo, nosso papo hoje é sobre a palavra this. É uma palavrinha super pequenininha, super simples, mas que acaba confundindo muita gente na hora que está estudando a orientação a objeto. Quando a gente está no contexto de orientação a objeto, a gente vai ver muito isso. Essa é uma palavra que não é, vamos dizer assim, específica do C Sharp. Ela também você encontra no Java, não sei se em outras linguagens, acho que no JavaScript também aparece, mas vocês vão entender melhor o conceito e em que situação que a gente usa. Então a gente já está direto no código aqui e é daqui que a gente continua. Explicando para vocês o que a gente tem aqui, vamos começar aqui com essa parte da classe carro. Eu criei uma classe chamada carro. Para quem tem alguma dúvida sobre classes, vou deixar linkado aqui o vídeo sobre classes que eu fiz. Vou dar só um resumo super rápido. Se você quiser entender um pouco mais, visita esse vídeo, assiste que tem alguns conceitos um pouco mais aprofundados. Também tem um vídeo sobre construtores, já que eu estou utilizando um construtor aqui, que também você se aprofunda mais. Essa questão de orientação a objeto é sempre bom a gente estar revendo conceitos, se aprofundando um pouco mais. Mas vamos lá. Então eu tenho uma classe chamada carro, onde eu tenho 4 propriedades: marca, modelo, ano de fabricação e ano de modelo. Eu também fiz aqui um override, ou seja, sobreescrevi o método toString para que ele me devolva isso aqui, né? A marca, modelo e o ano, formatado do jeito que eu quero. E esse construtor que recebe as propriedades e vai preencher aqui. Ignore que eu coloquei aqui propriedade, eu podia estar acessando a propriedade diretamente ao invés de vir pelo construtor. Só que isso aqui é somente para fins didáticos, só para vocês entenderem. Eu podia simplesmente tirar aqui as propriedades e deixar como campos mesmo, né, dela, sem acesso público. Seria tudo privado, inclusive é o recomendado, né, quando a gente está trabalhando em certos paradigmas, a gente tira todo o acesso público a qualquer tipo de dado interno da classe e deixa esses dados acessíveis somente através de construtor ou de métodos, mas isso não é um papo para agora. Então vamos lá, a gente tem aqui essas 4 propriedades e tem aqui no construtor as 4 propriedades. A gente recebe aqui marca, modelo, ano de fabricação e ano de modelo. Então se eu rodar, e aí voltando aqui para o que efetivamente está executando, né? Eu crio 2 variáveis, uma chama Go, outra chama Uno. Eu passo aqui as características e vou imprimir. Então lembrando aqui o resumo que eu disse rápido de classes. Classe seria como se fosse o esquema, o projeto de algo que eu vou construir. Então aqui neste projeto, neste esquema, eu digo que algo que o computador não sabe o que é um carro. A gente sabe, mas o computador não sabe. Então eu digo que existe uma classe chamada carro e explico para o computador o que é. Olha, um carro ele é algo que possui marca, modelo, ano de fabricação e ano de modelo, e que se eu pedir para converter em string, você vai fazer dessa forma, e que na hora que você construir você efetivamente criar, você tirar do papel esse projeto e criar algo, como no caso aqui as nossas variáveis, você tem que executar esse construtor aqui. Então você fala para o computador, quando alguém te pedir para criar um carro, você fala, olha, eu posso criar, mas eu preciso dessas informações aqui, ó, marca, modelo, ano de fabricação e ano de modelo. E aí você cria de acordo com as instruções que eu te dei, e as instruções é a classe em si. Mas vamos lá, vamos executar isso aqui. Então a gente tem aqui, ó, diferente do que talvez você tenha pensado, veio marca, modelo e ano dos 2 carros vazios. Diferente do que está aqui em cima onde eu coloquei Volkswagen, Gol, Fiat, Uno, coloquei as datas. E por quê? A própria IDE, o Visual Studio, ele já está dando a dica aqui, ó. Se eu colocar o mouse em cima, vocês podem ver que ele está dando essa dica aqui, ó. Assignment made to same variable. Ou seja, eu estou tentando dar o valor a uma variável usando a mesma variável. Eu estou dizendo que marca é igual a marca. E para ele, os 2 marcas são a mesma coisa. Ele não consegue entender que eu estou me referindo à propriedade marca ser igual ao parâmetro marca que eu recebo aqui. Para ele, as 2 marcas são a mesma marca. E aí não faz sentido. E aí o que acontece? Quando a gente passa pelo construtor, ele vai falar, ó, marca igual a marca. Não vai fazer a menor diferença, porque se marca igual a marca, não vai ter alteração. Ele passa pelos 4 aqui, volta para cá, cria a variável Uno, vai acontecer a mesma coisa, marca igual a marca, modelo igual a modelo, não muda nada. E aí ele vai bater aqui. Quando ele bater aqui no toString, ele vai pular aqui para baixo
e vai tentar executar isso. Quando ele for procurar o que é esta marca, ele vai achar isso daqui. E vai estar vazio, porque lá no construtor a gente não utilizou ela. Isso tem a ver com uma questão de escopo. Eu também tenho um vídeo aqui sobre escopo, vou deixar passando aqui no card, linkado na descrição do vídeo. Mas a questão é, quando nós estamos aqui dentro desse método construtor, que não deixa de ser um método, ele pode ser um método especial por ser um construtor, mas é um método como todos os outros, o escopo da variável é o escopo do método. Quando eu falo marca, ele olha para dentro de si e ele acha a marca e ele acha que tanto a marca da esquerda quanto a da direita você está falando da mesma coisa. Ele até te alerta, né? Essa linha verde aqui é exatamente dizendo isso, como eu mostrei, porque é esquisito, mas você sabe o que está fazendo, segue aí o barco. Pronto. E como que eu poderia resolver isso? Eu poderia simplesmente alterar o nome do parâmetro, que seria, neste caso aqui, o mais correto, porque por convenção os parâmetros são letras minúsculas. Então a gente não utiliza o marca maiúsculo. Eu coloquei aqui de propósito para dar o erro. E só fazendo isso, ó, já sai o verdinho. E se eu executar de novo, ao menos o marca vai estar correto. Olha lá, marca Volkswagen, marca Fiat. Isso está correto. Mas eu não quero fazer assim. Eu quero que o marca seja com letra maiúscula. E aí como é que a gente faz? A gente usa o this. Repare que na hora que eu dou o this e põe o ponto, automaticamente ele já mostra um monte de coisa aqui, que é o quê? São as características, as propriedades dos métodos da classe que a gente está. Ou seja, a classe carro. Então eu estou dentro da classe carro, fazendo referência à própria classe carro. Então eu tenho aqui, ó, o toString, o marca, o ano do modelo e tudo mais. E se eu executar aqui, também está funcionando. E aí eu posso replicar isso para todos os outros. Tudo conforme o esperado. Tudo aqui, ó, Volkswagen, modelo, Gol, ano 2020, 2021, tudo certinho. O que você tem que entender é que quando eu uso essa palavra this, eu faço referência à própria instância que eu estou. Não é nem só a classe, é a instância. O que eu quero dizer? O this dentro do Go vai fazer referência ao Go, às características daquela instância. Então quando ele fala this modelo aqui no Go, ele sabe que é 2020. Quando eu falo this modelo no Go, eu sei que é o modelo do Go, é daquela instância. Porque eu tenho duas classes, as duas instâncias, tanto o Go quanto o Uno, elas são da mesma classe, mas elas não são a mesma coisa, são instâncias diferentes. Aqui talvez comece a ficar um pouco mais claro a questão de classe e instância. A classe é um projeto. Então o meu projeto é um carro. O carro tem marca, modelo, ano de fabricação, ano de modelo. Eu poderia colocar aqui roda, cor, qualquer característica. Mas aquele é só o planejamento. É só uma ideia de carro. Quando efetivamente eu crio o carro? Quando eu passo aqui e falo, ó, cria para mim um new carro. Aí ele cria. E eu passo as características. Mesma coisa na linha 2. Ó, cria um outro carro. Os dois são carros. Os dois são o mesmo tipo de classe, mas são coisas diferentes. Assim como o seu carro e o carro do seu vizinho são coisas diferentes, mas os dois são carros. É a ideia de carro. A gente pode partir até para uma questão filosófica, mas é isso. É uma ideia de carro. A ideia de carro é essa, com as características que você criou aqui. E o this, como eu disse, serve exatamente para isso. Para você fazer uma referência a ele mesmo. E aí você pode pensar, então eu não poderia colocar que aqui é um carro? E a própria ideia já te dá a dica que não. Porque você não pode acessar a marca ou qualquer outra propriedade ali da classe. Porque a classe não foi construída dessa forma. Ele até dá uma dica aqui, ó, dizendo que ele precisaria da referência, porque aqui é não estático, não existe esse carro.marca. Eu poderia criar, não é possível. Mas aqui não tem, nessa classe não tem, então não tem como ele encontrar. E agora vamos pensar. Se a gente conseguisse de alguma forma acessar uma marca do carro, como que eu saberia de qual carro eu estou falando? Eu estou falando do Uno ou estou falando do Gol? Porque eu estou falando do carro. Então pense que o carro é uma coisa mais macro. Debaixo desse carro aqui, eu tenho dois carros. Eu tenho o Uno e tenho o Gol. Se eu falo que eu quero acessar a marca do carro, de qual carro?
Por isso que você tem que lembrar, o this, ele faz referência ali à instância onde você está. Então eu sei que quando eu passar e falar this, eu posso pensar, posso substituir o this por este. Pensa dessa forma. Então, neste aqui que eu estou, qual é a marca? Neste aqui que eu estou, qual é o modelo? Neste aqui que eu estou, qual é o ano? E assim sucessivamente. Então lembra sempre, this é essa instância. Então, sempre quando eu estiver querendo acessar coisas da minha própria instância, eu uso this. E antes de dar a última dica, como sempre, se estiver gostando do vídeo, curte, compartilha, se inscreve, deixa algum comentário sobre alguma coisa que você achou interessante ou que você não entendeu direito. Eu posso fazer um outro vídeo tentando explicar melhor, porque às vezes a coisa fica meio nebulosa mesmo. E peço encarecidamente que, se puder, se inscreva no canal. Isso ajuda muito a divulgar o meu trabalho por aqui. Isso mostra para o YouTube que o conteúdo que eu estou produzindo aqui é importante, e hoje em dia, mais do que nunca, é muito importante informar para o YouTube que esse tipo de informação é importante para você. A gente está num momento que o entretenimento ele é ótimo, eu gosto também, mas ele está muito em voga e o conteúdo mais educacional fica um pouco mais para trás. Então, se puder dar essa força, clica aí no inscreva-se e ajuda o meu trabalho. E uma última coisa é, então aqui no ToString eu poderia usar o this também? Poderia. Você simplesmente pode colocar o this marca, this modelo, this ano, mas não faz a menor diferença. Por quê? Porque quando o compilador passar aqui no ToString e for procurar o modelo, a marca ou qualquer um sem o this, ele vai olhar, eu não tenho nenhum modelo dentro deste método. Então o modelo que ele vai fazer referência automaticamente tem que ser esse. Veja até que ele já marca aqui, ó, pra gente. A ideia é já deixar marcado. E aí não há essa ambiguidade. O problema realmente é só ambiguidade. Assim como antes eu te mostrei, eu não preciso usar o this aqui se eu alterar o nome aqui. Automaticamente ele sabe que este marca aqui é este, ele marca os dois, e que o marca propriedade é essa aqui, ele marca as duas e sabe que tem que jogar de um para o outro. Então o problema realmente é um problema de ambiguidade, é só para ele saber. Ó, um marca é uma coisa, outro marca é outra. Lembrando que no C# a gente é case sensitive, então marca escrito tudo minúsculo é diferente de marca com a primeira letra maiúscula. O C# diferencia minúsculas de maiúsculas, é isso que significa case sensitive, beleza? Então por hoje o vídeo era esse, espero que tenha ajudado, espero que tenha deixado um pouquinho mais claro o que é o this, essa palavra tão importante na orientação a objeto, e vejo você no próximo código.